Entendeu? E estando o senhor aqui comigo hoje, vamos conversar um pouquinho então sobre essa questão, essa polêmica, apóstolo Michel, que a gente vive, né, como pastores, né, de ter tido o esclarecimento do quanto é importante a política para a vida da sociedade, né? Porque veja, a gente consegue viver sem praticamente quase tudo. A gente consegue viver das esferas filosóficas, a gente consegue viver sem quase tudo. Que eu digo filosóficas são aquelas coisas que fazem parte do intelecto do ser humano, né? Que as pessoas decidem seguir ou não. A gente consegue viver sem esporte. A gente consegue viver sem alguns esportes. Dá para viver sem algumas coisas. Dá para viver sem música. Dá para viver sem muita coisa. Para mim, não dá para viver sem religião. Claro, eu sou um pastor, Claro. né? Deus é a base para minha vida, e tenho certeza que para a sua também. Sim. Mas para algumas pessoas dá para viver sem religião, né? Sim. Dá, são os ateus. E todo mundo tem direito de crer ou não naquilo que quiser. Também é uma realidade. Então, para algumas pessoas, dá para viver sem religião também. Ok? Mas a verdade da verdade é que não dá para viver sem política. Mesmo que a pessoa não goste, Mesmo que a ela pessoa não não pode goste. viver sem. Então, sabendo disso, nós tivemos essa revelação, esse insight, não sei como é que a gente pode chamar isso, mas assim, a gente teve essa Uma sensibilidade, percepção, essa né? percepção de que a gente precisa estar envolvido na política de alguma maneira, né? Sim. E como é que você vê essa questão? Qual que... Eu sei, mas eu quero que você responda para quem aí está nos assistindo. Pessoal, e tem mais uma coisa, no final a gente pode abrir até para perguntas e respostas aí, Isso. beleza? Bom. Para você fazer e tal, tirar sua dúvida. A gente está aqui hoje para bater papo entre nós e com você. Beleza? Então, Vamos lá, eu vou falar porque você teve uma influência muito grande para mim me posicionar politicamente. O pessoal não sabe, né? Você sabe. Eu era uma pessoa que, por ser cristão, cuidar de uma igreja, cuidar de um povo, por muitas vezes eu disse que política e religião não se misturavam. E também defendi a opinião de que a gente tinha que ficar fora da política e por muitas vezes no púlpito da igreja eu disse que a política era do diabo. Então eu sou um dos culpados que profetizei muitas vezes que a política era do diabo, a política era do diabo, a política era do diabo, e ele foi lá e tomou posse. Ele falou, bom, se os crentes estão falando que é do diabo, eu vou lá e vou tomar posse, né? E aí foi o que aconteceu, porque a política ela está impregnada de corrupção, de pessoas de mau caráter, mas a gente, na amizade, na convivência com o Fábio, a gente sonhando em ver algo melhor para Mauá, sonhando e lendo o cenário político de Mauá, ai, não acredito que tem só esses candidatos a prefeito. Meu Deus do céu, vamos fazer alguma coisa. E esses vereadores. Então, nós vimos também no cenário político nacional, que é nas regiões, nas esferas de governador, presidente, senador, e, enfim, a gente percebeu que estava se levantando alguns homens de direita. E eu era muito leigo nessa parte da política. E o Fábio foi me esclarecendo. Eu era o tipo de pessoa que, para ficar inteirado do que está acontecendo, eu assisti um pouquinho de CNN, e eu vou queimar a CNN em público aqui. Ele falava assim: não faz isso, ó, gente. O pessoal vai me criticar, vai cancelar, vai ser. Não tem problema, não. Eu vou falar tudo aqui. Não tenho papo na língua. é por isso que eu acho que tudo tem um propósito. Você sabe que muitas vezes eu já perdi amigo, mas não perdi a piada. Então, eu vou falar. E eu assisti um pouquinho da CNN e eu não entendia como que eu estava sendo manipulado ali naquela rádio. Eu pegava as informações e aí o Fábio falava... CBN.
CBN, Rádio CBN. Rádio CBN. E aí o Fábio falou, não, Band News, não faz isso. Eu assistia muito a Rádio CBN e a Band News. E aí o Fábio, não faz isso. Eu falei, como assim? Eu vou para onde? E aí na época, a Jovem Pan, ela era uma linha mais de direita, não tinha sofrido essa censura que ela sofreu e essa perseguição. E aí eu comecei a entender. A Jovem Pan é uma empresa de mídia que ela sempre manteve os dois espectros, né? Você tinha ali comentaristas de direita, de linha conservadora, Isso. e você tinha comentaristas ali de linha de esquerda. Porque Tinha um debate, né? Tinha um debate, era uma emissora que tinha ali a sua pluralidade, né? Mas a gente sabe o que aconteceu, todos os comentaristas de direita da Jovem Pan foram mandados embora, né? Uns estão vivendo nos Estados Unidos exilados porque teve passaporte tomado e tudo mais, né? Então foi uma época foram que para a a gente- revista Oeste agora, né? Estão na revista Oeste, no Oeste Sem Filtro, né? Tá tudo lá. Inclusive, esses dois estão competindo com nós nesse horário aqui. É, viu? o Oeste Sem Filtro e o Pingo no Giz está competindo comigo Mas com não o vai Michel. pra lá não, gente. Fica aqui, Fica aqui, ó, por pessoal. favor, né? E aí, o que aconteceu? O Fábio, ele foi falando pra mim, não, você já ouviu falar da dança do Teatro das Teatro das Tesouras? Tesouras. Não, Teatro de Tesoura, o que é isso? Que era um PSDB, que era uma esquerda maquiada de direita para poder... A grande maioria das pessoas E aí- achava que o PSDB era de direita no Brasil. E na né? verdade não, né? Não, Eles claro que são. não. E aí